Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e agora é a hora que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Como assim, professor? Vamos enfatizar principal questões sobre pesquisa ou método científico, para sanar todas as dúvidas da nossa aula 4, porque essa é a aula 4.2. Assim que eu finalizar, pessoal, vou deixar vocês fazendo a atividade, tá bom? Meu diretor, joga aí na tela para nós. Olha aí, aula 4.2, método científico. Misericórdia. Back, meu diretor. Aqui, não, bota aqui. Ah, não, bota aqui, meu diretor, é aqui. Aê, meu diretor! The best of the best and the director of the world. This little wolf. Meus queridos, professor, quais são as etapas de um método científico? Por suposto. Primeiro, antes da observação, ela não está aqui. Não vai aparecer em nenhuma pergunta, mas já sabe que tem. Percepção. Antes de iniciar isso aqui, se você não tiver a percepção, você vai estar alheio ao quê, professor? Aos fenômenos da natureza. É verdade. Uma coisa, meus queridos, eu sei que a aula nós falamos sobre o quê? Cor de vegetal. Não é isso? É, cor de vegetal. Vou lançar um desafio aqui. Misericórdia, eu falei, não me deixa na aula sozinho. O desafio é... Professor, na biologia do primeiro ano, nós vamos falar sobre vários seres vivos. E vocês vão conhecer alguns em particular. O fungo, o vírus e bactéria. Fungo, vírus e bactéria. Piatation. Vocês vão ter a informação, ou se vocês já têm a informação, vocês vão amadurecer essa informação em relação que os vírus, as bactérias e alguns fungos, eles não têm gametas. Não tem. Então, a reprodução deles não tem variabilidade genética. O que é isso? É a percepção. Give me the time. Dá um tempinho. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de vírus, bactérias. E nós vamos amadurecer esse conhecimento. Vamos incorporar, vamos agregar informações adicionais. Mas, de passagem, vocês vão, nas outras aulas, vai estar conosco a professora Tabita, a professora Laísa, o professor Silvio e eu, e alguém vai falar sobre vírus e bactérias para vocês. E vai falar de nós. Nós também nos reproduzimos. Como, professor? Tem o papai e a mamãe, tem o ovócito do papai, o ovócito da mamãe, o espermatozoide do papai fecunda, e aí nasce uma pessoa através da embriologia, desenvolvimento embrionário. E aí tem características. Você olha para sua irmã, ela parece um pouco com a sua mãe, mas lembra seu pai. Você olha para você parece um pouco com seu pai, mas lembra da sua mãe. Isso é variabilidade genética, advinda da hereditariedade. Como assim? Tem determinadas coisas em você, uma pinta, um sinal que não está no seu pai nem na sua mãe, pode estar no seu avô por parte do seu pai. Porque ocorreu uma troca de informação. Só que vírus não faz isso, professor. Vírus e bactéria, quando se reproduz, são geneticamente idênticos. Eu estou fazendo... O que eu estou fazendo?
Primeiro, quando nós estamos começando a nossa aula de biologia, você já tem algumas informações, você não é um papel em branco. Você já sabe o que é vírus, já sabe o que é bactérias, alguns têm uma reprodução, né? Como é que é? Tem reprodução sexual e reprodução assexuada. Todos que vêm por reprodução assexuada são geneticamente idênticos? Todos que vêm com reprodução sexuada são geneticamente diferentes? Tem variabilidade genética? A assexuada não tem variabilidade genética, somente a sexuada. Então, através do amadurecimento dessas informações, você tem uma percepção e observa. Caramba! Todos os vírus são geneticamente idênticos, sim ou não? Você faz um questionamento. Então, porque você observou, você percebeu que durante a elaboração de informações que você já trouxe lá no ensino fundamental, e agora a gente está começando a amadurecer essas informações com você, você tem essa observação. Professor, mesmo os vírus e bactérias realizando reprodução não sexual, é assexuado, tem vários tipos, eles não podem ser geneticamente idênticos. Por quê? Porque senão já tinham sido exterminados. Nós sabemos que a hegemonia de indivíduos igual, eles ficam propensos a serem retirados da natureza por deformidades, por ficarem susceptíveis a outros agentes infecciosos. E como é que eles estão aqui até hoje? Porque, com certeza, tem alguma variabilidade genética. Mas como? Então, a gente observou. Para isso, a gente questiona, nós formulamos hipóteses. Porque quando você primeiro, eu estou aqui, ó, eu estou bem aqui, que aí não está escrito aqui. Você teria percepção, através do amadurecimento de conhecimentos adquiridos no primeiro ano, você observou e falou, cara, eles não podem ser geneticamente idênticos. Aí você formula questões que vão elaborar hipóteses. Essas hipóteses, você vai ter que fazer um experimento. O que é um experimento? Experimentos são procedimentos que vão ter que te dar resultados iguais durante um determinado período. E esses resultados vão se repetir. Cada vez que tu faz, o resultado é o mesmo. Controlado. Você formula uma teoria. E se essa teoria não for refutada por outros experimentos, ela é uma lei. Sim, mesmo que eles realizem reprodução assexuada, eles são hereditariamente diferentes. Mas como? Pronto, finalizei o nosso resumo. Ei, professor, e agora? Agora eu vou deixar vocês fazendo a atividade, mas don't worry! I'm back para corrigir junto com vocês. Boa atividade. E aí, pessoal? Como é que foram? Não se preocupe, não. Ó, de boa. Como é que nós vamos fazer? A cara desse indivíduo. Como é que nós vamos fazer? It's for simples. Eu ia falar, it's the simple present tense. Vai ser muito fácil. Agora é a hora que nós vamos sanar todas as dúvidas que possam ter surgido durante a resolução da atividade. E vai ser assim. Podem não. Se tiver questões abertas ou questões fechadas. Logo, discursivas ou questões objetivas. Nós vamos proceder da seguinte forma. Primeiro, vamos colocar a pergunta. Depois, eu vou colocar a resposta, questão aberta. Às vezes eu leio, outras vezes eu não leio. Eu vou comentar.
Aí sim, durante o comentário da resposta, você vai observar assim, professor, eu escrevi, não do jeito que está aí, não com essas palavras, mas contemplou. Está errado? Não. O que eu peço? Que você, durante a minha explicação, você falou assim, professor, eu escrevi com as minhas palavras, só que eu não coloquei esse palavrão que está aí, não. O termo técnico ou conceito. Então, se você não colocou o conceito, mas você descreveu o conceito, você vai sublinhar o que você descreveu, colocar entre parênteses o conceito, o termo técnico. Dessa forma, vai criar uma familiarização, tá? Isso auxilia muito na hora que você for fazer uma avaliação externa, tá bom? Questões fechadas, como é que nós vamos proceder? Simples. Nós vamos colocar a pergunta e as alternativas. E aí eu vou mostrar o gabarito. Como? Eu vou falar se a letra A, B, C, D ou E está correta. Qual delas? B está correta? A gente vai falar por que as outras não contemplam. Tudo bem? Meu diretor, na tela. Questão número 1. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. Com base neste conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu famoso experimento da Torre de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Tal afirmação é um exemplo de A, lei, B, teoria, C, modelo, D, conclusão ou E, hipótese. Pessoal, para mim, meu diretor, já coloquei logo a resposta. Back. Galera, quando eu comecei a ler, a gente já vai logo para o quê? Para a hipótese. Por quê? Porque é um questionamento. Afirmou que uma pedra leve e outra pesada, se forem abandonadas de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo ao chegar ao solo. É um questionamento. O que é uma lei? Lei não é questionada. Lei não formula perguntas. É lei. Ela é imutável. Teoria. A teoria ela pode alterar, professor. Por quê? Porque fatores exógenos, fatores ambientais podem ocorrer alterações nas teorias. Como assim, professor? Exemplo. Em Rondônia, só os de mais idade vão entender. Como é que os mais idade vão entender se eu estou dando aula para um monte de jovens? Os professores! Vamos lá! O pessoal de 1989 para cá. Meio do ano, junho, julho, aqui no estado de Rondônia, fazia frio, galera. Um frio que Deus o livre. Pouco, curto. Agora não. Agora não tem mais isso. Então, era uma teoria que tinha, mudou. E as teorias, elas mudam com as interferências humanas. Ou agentes exógenos, patógenos, se estivermos falando de doenças. Então, quando você faz alteração no ambiente, determinado fenômeno que você observa no cotidiano pode alterar, tá bom? Por exemplo, não era tão quente no estado de Rondônia, cada ano mais está, a temperatura, a sensação térmica é maior e a umidade relativa do ar é menor, a cada dia que passa.
Não era desse jeito, era mais úmido. Úmido e abafado, não seco e quente. Então mudou. Modelo. Os modelos, eles são sequência de etapas que podem passar por um processo de adaptação, alteração. Adaptação não. Para determinados carros, nós temos modelos diferentes de revisão, de peças, para poder entender. Conclusão é quando você formula, né, ou a lei ou a teoria através das respostas adquiridas da hipótese. Tá bom, Jefferson. The last, aumenta, meu diretor. Diante do que foi estudado sobre o método científico, diante do que foi estudado sobre método científico, identifique a alternativa que traz a afirmação correta em relação ao método. A pesquisa científica inicia-se a partir dos seus primeiros experimentos. Os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por meio de congresso. Os questionamentos são formulados depois da metodologia. Uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinados fenômenos seguidos de hipóteses ou as conclusões negativas em relação à hipótese. Gente, a única alternativa aí é a D, correta, tá bom? Aí, ó. Uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de um determinado fenômeno. Você observa e começa a fazer pergunta, questionamento, elabora uma hipótese. Só para mim, rapidinho aqui, meu diretor, só lembrando, eu sei que na aula eu falei que antes da observação é a percepção. O que é isso? É que tem gente dentro do seu cotidiano. O que é o cotidiano? É você levanta a corda, foi boa. Você que acorda, aí levanta, se arruma, toma café, vai para a escola, faz toda a coisa da escola, aí volta. Nessa trajetória do seu cotidiano que vai repetir durante a semana toda, de segunda a sexta, tem pessoas que têm a percepção de determinados fenômenos, outras não, tá bom? Pode aumentar, meu diretor, vamos para a terceira. 3. Considerando as opções abaixo, elaboração de hipóteses, análise de dados, observação de fenômenos, experimento e conclusão, qual a sequência correta para o método? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Ó, primeiro, observação de um fenômeno. Esse aqui é o primeiro. Depois, elaboração de hipótese. Mas para elaborar hipótese, você fez esse questionamento. Segundo. Então, nós temos o 1. Não, nós temos o 4 primeiro. Se o 4 é primeiro, então, é isso, Jefferson? Observação de fenômeno. Então eu já mato a letra A, que começou pelo 1, mato a C, mato a D e mato a E. Uhul! É a letra B. Caraca, nem precisa raciocinar muito. D4, ó, 4. O que é feito... o que é o efeito placebo? Qual é o intuito da sua ministração no grupo controle? Pessoal, o efeito placebo é é a melhor... Quê? O efeito placebo é a melhora que os doentes podem apresentar, causada apenas pelo fato de receberem certas medicações, independentemente das reais propriedades curativas que possa ter. Para mim, meu diretor, em outras palavras, eu tenho 2 indivíduos que apresentam a mesma sintomatologia. Para um, eu dou um remédio com intervenção medicamentosa para aquele tipo de sintomatologia. Para o outro, eu falo que estou dando o mesmo princípio ativo, mas não é. É simplesmente um açúcar. Algo sem efeito, sem intervenção medicamentosa.
E aí, os dois se curam. Efeito placebo. Professor, isso acontece? Acontece. Uma coisa são sintomatologias advindas de infecções causadas por agentes patogênicos, infecciosas, doenças infecciosas. Outra coisa é você apresentar uma sintomatologia semelhante a uma infecção advinda de um agente patogênico, mas é somente o espelho. Você está fazendo uma projeção. Na verdade, é psicológico. Outros podem dizer neurológico. Aí tem que colocar um outro processo administrativo de intervenção, tá bom? Vamos para a próxima. Aumenta a tela, meu diretor. Vamos lá, decolando para o future. Os passos principais de um método científico incluem a observação, formulação de hipóteses, parte experimental e conclusão. No entanto, outra parte pode ser incorporada ao desenvolvimento da pesquisa, como controles variáveis de dados. Por mais que a utilização de um controle possa estar relacionada a todos os passos de uma pesquisa, o valor de um controle serve para avaliar diretamente a teoria, B, conclusão, C, observação, D, hipótese ou E, parte experimental. Pessoal, o controle, cadê? O controle possa estar relacionado a todos os passos de uma pesquisa. O valor de um controle serve para avaliar diretamente o quê, pessoal? A parte experimental. Alternativa E. Back, my director. Meus queridos, um beijo, um abraço e até a próxima.